Eu vou te falar quais são os 3 principais benefícios que os nossos alunos enxergam dentro dessa nossa metodologia para eles poderem ter diferenciais dentro do seu trabalho, colocando a análise DISC dentro dos seus atendimentos. Já iniciando, eu quero trazer para você o primeiro benefício que a gente enxerga quando você utiliza essa análise comportamental dentro dos teus atendimentos, junto com os teus clientes. Você começa a perceber novos horizontes. Quando você começa a colocar em prática essa metodologia, você começa a entender melhor, de forma muito mais assertiva, a comunicação com o teu cliente. Como assim, Luiz, de forma mais assertiva? Muitas vezes, o teu cliente, quando ele chega no teu escritório, no teu consultório, quando você vai fazer um atendimento, ele tem um estilo comportamental. Mesmo você, trabalhando na área do desenvolvimento humano, quando você não conhece o perfil comportamental do seu cliente, você pode, sem perceber, desconectar a sua fala com o cliente de acordo com o seu perfil comportamental. Porque, de forma natural, a nossa mente, ao longo da vida, ela trabalha com repetições de acontecimentos. E esses acontecimentos, ela vai construindo o seu comportamento, onde uma boa parte desse comportamento já vem da sua genética e outra parte você adquire ao longo da vida. Então, dentro da nossa comunicação com as pessoas ao nosso redor, a gente, quando vai conversar, quando a gente vai conversar, a gente usa a nossa naturalidade. A gente não para, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer, como é que eu vou abordar. Não, isso já é automático. E essa forma de automação é o que mostra para a outra pessoa o teu comportamento. Se o teu comportamento, na hora que estiver conversando lá com o teu cliente, não tiver um alinhamento na comunicação, em termos de conectividade na comunicação entre vocês, esse cliente ele pode não voltar para você na próxima sessão, no próximo encontro, junto com você. Por quê, Luiz? Porque a mente dele, a primeira coisa que ela vai pensar, gostei dessa pessoa ou não gostei? Você que está aqui junto comigo aqui ao vivo, você que está vendo de repente aqui essa gravação, você pode estar chegando aqui e vai dizer assim, poxa, quem é esse cara? Por que esse cara está falando sobre esse assunto? Será que vai me ajudar? Será que o que ele fala faz sentido? Tua mente, em alguns segundos, ela vai começar a trazer o que a gente chama de gatilho mental de racionalidade. Ela vai querer fazer comparativos. A mesma coisa acontece com o teu cliente quando você está num atendimento. Se você é um vendedor e lida com pessoas fazendo vendas, você não deixa de trabalhar com atendimento ao cliente. Automaticamente, quando você não conhece o estilo comportamental daquele cliente, a tua comunicação ela pode não ser tão assertiva. E aí, muitas vezes, você não tem uma segunda chance para poder estar novamente com aquele cliente. Porque se a tua comunicação não for uma comunicação aliada com a dele, automaticamente a mente dele vai tentar se afastar de você. Como eu falei nas lives anteriores, para quem já vem acompanhando, os semelhantes se atraem e os opostos se afastam. Então, dentro do comportamento humano, a gente sempre vai gerar conectividade com pessoas que têm proximidades com o nosso estilo de comportamento. Se eu sou uma pessoa mais dominante, ou seja, eu tenho uma dominância, que é o primeiro estilo comportamental da teoria DISC, se você é uma pessoa mais rápida, mais direta, mais objetiva, mais competitiva, mais autoconfiante no teu comportamento, normalmente a nossa mente, ela tende a ter uma conectividade maior com pessoas que também têm esses mesmos comportamentos, ou seja, essas mesmas características. Dessa forma, a gente consegue alinhar melhor a nossa comunicação. Então, por mais que você seja um profissional liberal e você tenha um conhecimento técnico sobre determinado assunto, você tenha lá 5 anos de experiência com atendimento, mas de nada adianta todo o teu conhecimento se você não entender o comportamento do teu cliente. Por que, Luiz? O que é que isso tem a ver com isso, com a minha entregabilidade do meu trabalho? Porque o teu cliente, quando ele está junto com você e a mente dele dá gatilhos para ele, que esse gatilho ali não é um gatilho que vai trazer para ele resultados pela tua comunicação, se você falar algo, se você falar algo para ele que a mente dele não aceita como verdade, ele tende a se afastar. Então, muitas vezes, eu tenho alunos que dizem assim, Luiz, eu não sei por que nos últimos meses eu tenho perdido clientes. E aí, quando eu chego para ele e mostro essa teoria, mostro a importância de conhecer o perfil comportamental do cliente, eles começam a perceber, caramba, eu estava perdendo cliente e eu não sabia. Agora eu entendo porque determinado cliente que eu atendia, ele ali veio uma vez e não voltou mais. E colocou algumas desculpas. Porque a minha comunicação com ele não foi tão assertiva. Então, quando você fala sobre a questão de trazer novos horizontes, é justamente você conseguir entender melhor o comportamento do seu cliente. E quando é que um cliente te procura? Quando é que um cliente ele busca ser atendido, seja por um coach, seja por um psicólogo, por um terapeuta, seja por um psicanalista, seja você vendedor em uma empresa, quando é que uma pessoa te procura? Ah, Luiz, mas eu trabalho com a área da educação. Quando é que
uma pessoa te procura para conversar contigo? Quando ela precisa de algo. Então, o teu cliente, quando você está lá no seu escritório, no seu consultório, e ele te procura, é porque ele entende que você tem a solução para algo que ele busca. Ou seja, existe um gap entre onde ele está e onde ele quer chegar. E esse gap, esse distanciamento, é o que vai fazer toda a diferença no teu atendimento com esse cliente. Se ele perceber na sua comunicação que você tem esse gap que ele não tem, ele vai querer te contratar. Mas quando ele te contrata, é porque ele está buscando uma solução para uma dor que ele está sentindo ou uma transformação que ele almeja. Então, o teu cliente ele sempre vai te procurar quando ele entende, ele enxerga que você tem uma solução para ele. Então, quando você, que é um analista comportamental, e você começa a usar o entendimento dessa teoria de análise comportamental DISC para que você possa usar no seu dia a dia, isso vai te trazer já grandes resultados. Por exemplo, eu tenho uma aluna, é a Luísa Rocha, se não me falha memória o sobrenome dela. Ela é lá de São Paulo e ela é psicóloga há muitos anos. E ela, certo dia, se eu não me engano, agora em julho, ou foi junho, não lembro agora o mês exatamente, ela disse assim, Luiz, eu tenho na minha lista de atendimentos mais de 120 clientes que eu já atendi ao longo do tempo. E esses clientes eu já atendi e eu tenho o contato deles. E ela começou a ligar para esses clientes. E ela gastou em média 2h30, foi em média 3 horas, ligando para esses clientes. E ela fechou 11 clientes em menos de 3 horas, para que ela pudesse trabalhar com eles com a análise comportamental DISC, que é a nossa ferramenta, que daqui a pouco eu vou falar para você sobre essa ferramenta, onde ela aplicou dentro do atendimento dela essa ferramenta. Ela ligava para o cliente e falava, olha, aqui é a Luísa, você fez um trabalho com você tal época, ela dizia o período tal, e eu estou com uma nova ferramenta que ela vai te ajudar aí a você se conhecer melhor, a entender melhor a tua forma de agir, a tua forma de pensar. Você que já fez um trabalho comigo da psicologia, eu tenho uma ferramenta, não é da psicologia, mas ela complementa o seu entendimento sobre o seu estilo comportamental. Você tem interesse em passar aqui no meu escritório para que a gente possa fazer um devolutivo contigo dessa ferramenta? E ela disse, Luiz, eu fechei com 11 pessoas, 11 clientes, que eu fui lá e fechei a R$600 cada cliente. Ela fez quase R$7.000 aí em apenas 3 horas, no máximo, só fazendo ligação. Tem também uma aluna que não lembro agora o nome dela aqui agora. Ela é de Teixeira de Freitas, na Bahia, mas eu não lembro agora o nome dela aqui agora. Que ela ligou para mim uns dias atrás e falou assim, Luiz, eu estou com um cliente aqui na minha cidade, um empresário, que ele quer que eu aplique a análise DISC com o pessoal lá da equipe dele, e são 7 colaboradores. Me dá uma sugestão aí de quanto eu devo cobrar por esse trabalho. E eu fui lá e bati um papo com ela. Tem outra aluna nossa que ela foi da turma de junho, se não me falha a memória, junho ou foi maio, acho que foi maio desse ano, a Juliana, e ela tinha feito uma formação gratuita conosco. Ela depois quis aprofundar mais o conteúdo, foi para uma formação mais completa com a gente, que é o DISC Advanced, e ela usou uma estratégia que a gente ensina lá, onde ela entrou em contato com uma empresa, fechou uma parceria e ela fechou ali, se não me falha a memória, acho que foram 12 relatórios completos de análise DISC a R$300, se não me falha a memória, cada relatório. E ela usou justamente a comunicação dela com o entendimento do DISC para poder ela melhorar a comunicação com os clientes. Então, quando eu falo sobre você ver os novos horizontes através do seu atendimento, é você entender que cada cliente ele tem um comportamento diferente. E quando você começa a conversar com ele, ele traz uma comunicação que muitas vezes ela não é verbal. Às vezes o teu cliente ele não expressa em palavras aquilo que de repente ele quer passar para você. Para isso, você pode gerar para ele uma análise de perfil comportamental, onde ele responde um questionário e você tem um relatório de 27 páginas sobre o estilo comportamental dele. Onde nesse relatório ele tem mais de 80 informações sobre a vida daquele cliente. Tanto a vida pessoal como a vida profissional. Então, esse primeiro benefício que você tem que enxergar dentro da metodologia é ver os horizontes que essa metodologia ele pode trazer para você. Para que você possa entender melhor o comportamento do teu cliente, para que você possa ter mais assertividade, fazer mais vendas e ajudar o teu cliente de forma muito mais eficaz. Para quem trabalha, às vezes, com terapia e faz anamnese, muitos dos meus alunos que são terapeutas, eles usam a análise DISC junto com a anamnese. Porque quando o cliente responde um questionário e eles têm um relatório de 27 páginas, esse cliente ali, ele consegue extrair dele muitas informações que, às vezes, no primeiro contato, no primeiro atendimento, o cliente não se sente confortável em falar. E o nosso relatório, com as informações que ele traz justamente informações preciosas sobre a vida daquele cliente. Hoje, nos últimos meses, como está a vida dele pessoal, como está a vida dele profissional, como é que está a vida dele financeira, quais são os principais medos que ele tem
qual é o estilo de liderança que ele tem, mesmo que ele nunca tenha trabalhado na vida, ele diz qual é o estilo de liderança mais propício que ele tem de acordo com o comportamento dele, ou seja, tem mais de 99% de assertividade dentro do relatório de análise de perfil comportamental. Então, já trazendo para você o segundo benefício, qual é o segundo benefício, Luiz? É você conhecer a forma de agir e a forma de pensar do teu cliente. Luiz, como é que eu consigo entender melhor a forma de agir e a forma de pensar do meu cliente com a análise disso? Quando o teu cliente ele responde um questionário, essas informações que eu estou falando aqui para vocês, tem mais de 80 informações dentro de um relatório. Porém, dentro daquele relatório, ele tem no máximo 30% de informações. E eu já aproveito e pergunto para você que está comigo aqui ao vivo, ou você que está vendo essa gravação, você já criou o seu sistema de perfil comportamental da nossa formação? Por que, Luiz? Que sistema é esse? Quando você se inscreve para a nossa formação gratuita, na hora que você faz o seu cadastro, automaticamente você recebe um e-mail dando os parabéns. Nesse e-mail já tem um link para você criar o sistema. É um bônus que eu libero para você ter acesso a um sistema personalizado para você. E é dentro desse sistema que você vai gerar o relatório. E dentro desse sistema você vai ter acesso ao questionário para você responder. E você, no futuro, aprender como você faz com os seus clientes. Porque é justamente dentro desse questionário que tem ali as informações que o teu cliente precisa responder para que você possa ter mais informações sobre ele. Quando você tem essas informações, lá tem vários gráficos. Mais de 20 gráficos dentro de um relatório completo. Nós temos 3 tipos de relatório. Dentro desses gráficos, tem ali mais de 50 informações sobre aquele teu cliente. São informações que ele vai te falar exatamente qual é a forma de agir e qual é a forma de pensar daquele cliente. Mesmo que ele não te fale nada, basta ele responder o questionário e você vai saber com assertividade de 99% sobre a vida dele. Luiz, esse questionário, esse relatório, ele já está disponível para a gente? Sim. No momento que você se inscreve para a nossa formação, não sei se você está aqui junto comigo, já está inscrito, não sei se você está aqui caindo pela primeira vez, se você está vindo de paraquedas, se você já participou de outra formação junto com a gente, eu não sei quem está aí do outro lado, mas eu estou te dizendo o seguinte, no link aqui da descrição desse vídeo, a gente está aqui ao vivo, assim que terminar, se você não se inscreveu ainda, clica e você vai acessar aí a sua inscrição. Coloca teu e-mail, coloca teu telefone, você vai cair numa página de obrigado, entra lá no grupo do WhatsApp, porque na descrição desse grupo do WhatsApp já tem ali o link para você ter acesso a 3 bônus. Primeiro bônus é o acesso à criação do sistema. Eu, neste momento, sou a única empresa no Brasil que libera totalmente gratuito o acesso ao sistema de análise de perfil comportamental. E eu não estou te falando um sistema que você usa lá bichinhos, águia, lobo, ou planilha de Excel, ou de PowerPoint para gerar um relatório. Não. É um sistema onde dentro desse sistema você consegue criar um questionário, responder esse questionário e ele gera mais de 80 informações sobre o seu comportamento com assertividade de 99%. Esse conteúdo já está disponível no momento que você faz a sua inscrição. Isso é uma forma de te mostrar o quanto eu estou comprometido com vocês. Por exemplo, essa nossa aluna, Luísa, tá? Ela cobrou R$600 por esse relatório de mais de 80 informações, junto com a devolutiva dela. Qual é a devolutiva? Ela sentar com o cliente ali durante 50 minutos, 1 hora e meia, e ela dá uma devolutiva daquele relatório para aquele cliente. E quando ela faz isso, ela cobra por esse serviço. Então, ela nos paga por esse relatório o valor de R$97. E ela vende por R$600. Eu tenho alunos que compram por R$97 e vendem por R$300, por R$400. Aí vai de cada aluno, vai do nível de cada aluno. Porém, você que está aqui junto comigo, você que está inscrito na formação gratuita, você não vai pagar R$97 para ter acesso a esse relatório. Eu estou liberando de forma gratuita. E por que eu faço isso? Porque eu já participei lá atrás, há 3 anos atrás, de outras formações gratuitas, onde eu era aluno ali, vendo o conteúdo, e as empresas cobravam para liberar para os alunos um relatório completo. E era R$120. Eu achava um absurdo. Por quê? Porque muitas pessoas que estavam ali na formação gratuita não tinham condições. E eu sei que algumas pessoas que vão estar na nossa formação gratuita não têm condições de pagar por um relatório como esse. Mas eu quero deixar transparente e igualitário para todas as pessoas, independente da classe social, independente do seu nível de escolaridade, independente do seu nível superior ou até mesmo do quanto você ganha. Eu quero deixar a formação igual para todas as pessoas que já desejam atuar nessa área ou desejam conhecer melhor o seu estilo comportamental
para poder também conhecer o estilo comportamental das outras pessoas. Então, a formação, todo o conteúdo lá é gratuito. E ainda como prova de comprometimento, além de liberar o teu relatório completo, eu libero mais 10 créditos para gerar um novo relatório completo para outra pessoa que você pode fazer. E Luiz, que relatório é esse? Que crédito é esse? Todo o sistema de análise DISC do mundo, todo o sistema, ele trabalha à base de créditos. Para gerar o relatório é cobrado créditos. É como se fosse pegar um telefone e você fosse colocar créditos no telefone para poder ligar. É a mesma coisa. Só que vocês que estão na formação gratuita, vocês vão ganhar de bônus esses créditos. Se vocês forem no sistema de vocês, irem na parte de adquirir novos créditos, vocês vão ver lá a tabela de preços que a gente tem lá. A gente é muito transparente em relação a isso. Mas eu não quero que vocês cheguem lá agora e vocês comprem créditos. Eu quero que vocês aproveitem o que vocês ganharam para que vocês possam praticar. E nós temos 3 tipos de relatório. O básico, que gera 1 página de informação. Nós temos o relatório intermediário, que gera 10 páginas de informações. E nós temos um relatório completo, que tem 27 páginas de informações. Esses relatórios, eles estão disponíveis para vocês lá dentro do sistema. E eu poderia simplesmente pegar o meu sistema mãe, o sistema que eu tenho, e eu liberar para vocês só um relatório. Eu poderia fazer isso. Mas como forma de mostrar para vocês o quanto eu estou comprometido, eu estou liberando para vocês o acesso ao meu bem mais precioso, que é o meu sistema. Porque onde é que Luiz Vicente ganha com tudo isso? Quando você participa da minha formação, você gosta do conteúdo e você, depois da formação, você tem interesse em fazer esse conteúdo com outras pessoas, comprar créditos, gerar relatórios. Então, o meu papel com você na formação gratuita é te mostrar justamente essa oportunidade que essa metodologia pode gerar para você. Se você já trabalha como psicólogo, como terapeuta, como coach, se você trabalha na área da educação, se você trabalha como professor, se você trabalha na área da saúde, você lida com pessoas, se você é um empresário, você é um gestor, você é um líder, se você lida com pessoas, você precisa entender do comportamento humano. E essa teoria de análise de perfil comportamental não foi Luiz que inventou. Ela existe há exatos 95 anos. Essa teoria existe desde 1928, que foi um PhD, professor formado em Harvard, chamado William Moulton Marston, onde ele era psicólogo e ele desenvolveu uma teoria baseado em 4 estilos comportamentais. Ele diz que todos nós temos esses 4 estilos comportamentais, porém, eles se descrevem em características do nosso comportamento. Ou seja, nós temos a forma de acreditar nas coisas, nós temos a forma de valorizar as coisas, e nós temos também, muitas vezes, a forma de pensar, baseado nessa construção. Exemplo, nós temos as crenças, baseado nos nossos pais, baseado muitas vezes na sociedade onde a gente vive, como também baseado, às vezes, na política, na religião. Ou seja, nós temos crenças que são trazidas para a gente, que a gente carrega ao longo da vida. Mas também nós temos valores. Então, esses valores, com essas crenças, ele é algo interno na nossa mente. Ninguém sabe. Eu não posso chegar aqui para a Liliane e dizer assim, Liliane, tua crença é essa, essa e essa. Teus valores é esse. Eu não tenho como saber isso, porque é algo intrínseco. É algo que tem dentro de Liliane. Mas a partir do momento que essas crenças e esses valores na mente dela são transmitidos para as pessoas, aí é gerado o comportamento. Por quê? É a forma de agir de Liliane que demonstra para as pessoas o comportamento dela. Bingo! Ou seja, para você saber o comportamento de outra pessoa, de acordo com as características predominantes que ele tem, é baseado na comunicação que ele tem com você. Então, muitas pessoas, elas têm comportamentos totalmente diferentes do seu. Só que a nossa mente, baseado nessas crenças, baseado nesses valores, baseado na sociedade onde ela vive, baseado no ambiente que ela convive, ela tem entendimento de um mundo diferente do seu. Então, muitas vezes, por ela ter um entendimento diferente do seu, ela vai defender aquilo que ela acredita e aquilo que ela valoriza. Então, o comportamento dela é baseado nas crenças, nos valores e a forma de agir dela. Essa identidade interna que ela tem, ela é visível através do comportamento dela. Então, quando você entende isso, você percebe que muitos resultados que você tem na sua vida pessoal, que você tem na sua vida profissional, está diretamente ligado ao teu comportamento. Quanto mais distante você está do seu talento, e gente, quando eu falo talento, eu não estou falando talento, eu estou falando de dom, estou falando daquilo que você faz com naturalidade que outras pessoas teriam dificuldade em fazer. Vou dar um exemplo aqui para vocês.
Eu, Luiz Vicente. Eu, lá em 2010, 2011, eu estava fazendo faculdade de administração e às vezes eu estava lá na faculdade, no auditório, o palestrante falando algo e ele abria para perguntas. E eu queria falar, só que lá dentro de mim dizia assim, levanta a mão, pergunta. E eu levantava a mão, quero falar. E na hora vinha aquele microfone para que eu pudesse falar. E naquele momento batia um desespero, porque eu, na hora, começava a me dar um calafrio, começava a dar um frio na barriga, começava a dar vontade de fazer pipi, começava a suar, eu começava a ficar com as mãos molhadas, eu começava a gaguejar. Ou seja, gente, tudo que vocês imaginaram de ruim acontecia em alguns segundos enquanto o microfone vinha até mim. Alguém aqui já passou por isso? Alguém já teve essa sensação de algo que você sente lá dentro de você, algo pulsar, mas que você não se sente preparado tecnicamente ou com habilidade para fazer. Mas algo dentro de você meio que pulsa. E eu tinha essa sensação. E eu não sabia o que era. E durante muito tempo em minha vida, eu acreditei, baseado nessas informações, que eu não tinha condições de falar em público. Eu não tinha condições de expressar aquilo que eu queria. E durante muito tempo, isso ficou adormecido. Isso era um talento que eu tinha, isso era um dom que eu tinha e que eu não sabia como administrar. E, gente, eu tenho alunos de 60 anos, de 70 anos, de 80 anos de idade, que fala para mim assim, Luiz, eu tenho tantos anos de idade e eu comecei a me conhecer agora. Eu não sabia, muitas vezes, o quanto as decisões que eu fiz lá atrás estavam diferentes do meu comportamento. E até hoje eu colho esses resultados. É incrível quando a gente entende o nosso comportamento, o quanto a gente alinha a nossa vida ao nosso comportamento. E ali foi em 2013, em março de 2013, nunca me esqueci desse mês, março de 2013, quando eu fiz um treinamento como aluno e eu conheci essa teoria. Só que eu conheci ela meio que de um jeito diferente. Eu conheci ela como se fosse 4 estilos comportamentais, que na época chamava-se preferência cerebral. Era golfinho, era águia, era tubarão, e eu achei aquilo ali incrível. Lá dizia que eu era uma águia, e eu achava bacana aquela analogia. E durante muito tempo eu acreditava que aquilo ali era simplesmente tudo que eu precisava. Até que com o tempo eu percebi que aquilo ali era muito raso em relação ao estudo do comportamento humano. E aí foi quando, ali em 2014, janeiro de 2014, eu fiz a primeira formação em análise DISC. E foi, boom, ele me trouxe a informação que dos 4 estilos comportamentais, dominância, influência, estabilidade e conformidade, a influência eu tinha mais de 90%. Estava ali a resposta que lá em 2009 e 2010 eu não tinha. Era ali que eu comecei a perceber que algo dentro de mim queria falar e eu não sabia. E com isso, quando chegou a minha análise e eu li a análise, lá dizia inclusive que às vezes eu perdia vendas porque às vezes eu me expressava e não conseguia trazer realmente para o cliente do outro lado, às vezes um entendimento claro daquilo que eu queria passar. E com isso eu comecei a só trabalhar, só lidar em ambientes que eu conseguiria colocar em prática os de acordo com o meu estilo comportamental. E no meu estilo comportamental, me falava que eu não era tão bom na parte da conformidade. Eu tenho de 0 a 100% na conformidade, que é o 4º estilo comportamental, eu tenho menos de 10, às vezes dá 12, às vezes dá 15, mas é muito baixo. E muitas vezes eu pensava, eu preciso melhorar a minha conformidade. Eu preciso melhorar a minha conformidade, que é muito baixa. Só que o que é que acontece aí? Quando você começa a desenvolver habilidades que você não tem de forma forçada, ou até mesmo sem você ter a consciência que aquilo realmente está sendo necessário, isso pode ser de forma consciente, você sabe, ou pode ser de forma inconsciente. O ambiente onde a gente vive, ele também tem a capacidade de moldar o nosso comportamento. Como assim, Luiz? Tem o que a gente chama de neuroplasticidade. É a capacidade que a gente tem de se moldar, se adaptar de acordo com o ambiente onde a gente vive. Então, quando eu falo para você que o segundo benefício é justamente você entender a forma de agir e a forma de pensar do teu cliente, é justamente você entender que ali do outro lado existe um ser humano, existe uma pessoa. E que aquela pessoa, se está ali te procurando, ela precisa de ajuda. Mas ela também tem uma forma de entender o mundo. Ela também tem uma forma de agir. Ela tem uma forma de pensar. Que não adianta só o teu conhecimento técnico sobre algo que ela busca. Mas é você entender o comportamento dela, para falar a linguagem dela, para ter mais assertividade na forma que você pode ajudá-la. Bingo! Quando eu entendi isso, meu jogo virou. Eu comecei
a trabalhar dando workshops em empresas, palestras, treinamentos, ampliei os meus atendimentos, e aí foi quando ali em 2014, 2015, 2016, eu comecei a perceber o quanto essa teoria, que eu já tinha conhecido há um tempo atrás, o quanto ela poderia ser realmente algo muito mais amplo na minha vida. E aí foi quando os meus clientes, que eu estava no atendimento, começaram a me cobrar para que eu pudesse ampliar ainda mais esse material. E aí foi quando eu passei um tempo trabalhando, estudando, fazendo um curso que vocês não têm noção. Fiz muitos cursos de análise comportamental, de análise DISC, para que eu pudesse entender melhor a fundo essa metodologia, até eu conseguir, através dessa teoria, criar um método, que é o método que eu trago para vocês da nossa formação em analista comportamental DISC. E esse método, gente, hoje já temos aí mais de 27 mil analistas em todo o Brasil, em todos os estados, em alguns países, mais de 10 países, nós temos brasileiros em outros países que usam esse nosso sistema como forma de poder entender a forma de agir e pensar das pessoas. E é aí que eu trago o gancho para você do terceiro benefício que essa análise comportamental traz, das oportunidades que ela gera na tua vida. Porque quando eu conheci esse mercado lá atrás, muitas pessoas só falavam da análise DISC voltadas para a área de gestão de pessoas e para a área de recursos humanos. E eu desafio qualquer um de vocês aí, que está aqui me vendo aqui ao vivo, ou você que está vendo essa gravação. Se você buscar no Google análise DISC, profile, assessment, você vai encontrar várias metodologias baseado na teoria DISC, mas que 99% delas, ou até mais, para não dizer 100%, porque você pode encontrar a minha lá também, elas trabalham com DISC apenas na área de RH, apenas na área de RH. Só que com os meus atendimentos, um a um, trabalho em company, trabalho em equipe, e pessoas que eu comecei a atender também de outros estados, eu comecei a perceber o quanto essa teoria ela poderia ser transformada em uma metodologia para ajudar pessoas de diversas outras áreas. E hoje eu tenho diversos profissionais que atuam com a nossa análise DISC e olhando ela como uma oportunidade. Eu estava hoje à tarde falando com um aluno chamado Marcelo Amâncio. Ele faz parte de uma igreja adventista e ele trabalha fazendo venda de livros, onde ele vende uma coleção de livros junto com alguns cursos, onde ele oferece para empresas. E ele falou assim, Luiz, eu fechei com a empresa 7 relatórios e eu quero conseguir pegar a sua aula lá do módulo 9 da formação completa e eu quero aplicar uma devolutiva nas empresas usando DISC para colocar como diferencial no meu trabalho. Eu tenho uma aluna, a Solimar, lá da Bahia. Ela já gerou mais de 1000 relatórios, onde ela usa a análise DISC em empresas para recrutamento e seleção e também com outras áreas que ela também atua. Eu tenho a Luísa, que é psicóloga. Muita gente diz assim, Luiz, mas eu não tenho que ser psicólogo para poder... Quer dizer, eu não tenho que ser psicólogo para poder aplicar o DISC? Algumas pessoas pensam isso. Isso é um mito. A análise que nós trabalhamos é a análise DISC. É uma metodologia que ela não faz parte da psicologia, embora muitos psicólogos usam essa metodologia como complemento do seu trabalho. Mas um psicólogo ele não pode aplicar a análise DISC dizendo que é da psicologia. Por que não pode? Porque a análise comportamental DISC é do cientista William Moulton Marston, onde ele é o único detentor da teoria DISC. Então, ninguém pode patentear a teoria DISC. E o Conselho Regional de Psicologia, que é o CRP, ele só reconhece os testes criados por eles. Então, não é só o psicólogo que pode aplicar o DISC. Qualquer profissional capacitado, com curso, formado, pode aplicar a metodologia. Inclusive, a nossa formação completa, que é o DISC Advanced, que é um nível mais aprofundado, que é uma especialização, é a única do Brasil, nesse momento, que tem um certificado válido pelo MEC. Ou seja, os nossos alunos da formação mais completa, eles têm um certificado de 100 horas, e é um certificado gabaritado pelo MEC, onde você pode usar para edital, para concurso público, para aulas complementares, ou seja, é uma validação que nós temos, que passamos por um processo bem rigoroso para conseguir a validação. Então, o que eu quero dizer com isso aqui para vocês? Que é uma metodologia que ela pode gerar para você muitos benefícios na área que você atua. Hoje eu estava falando agora à tarde com um aluno chamado Márcio Fortuna. Ele é lá de São Paulo, não lembro qual cidade que ele mora agora, mas ele é lá de São Paulo, e ele usa a análise DISC com trabalhos com pessoas que são ex-dependentes químicos, tá? Pessoas que estão por um processo de recuperação, e ele diz, Luiz, por incrível que pareça, muitos dos meus clientes são baita empresários, são pessoas de renomes,
que são pessoas que, por algum motivo, em alguma fase da vida, entraram no mundo das drogas, ilícito, e estão passando por um processo de recuperação. E eu faço a análise DISC para eles resgatarem os talentos que eles têm dentro deles. O filho dele trabalha com vendas. E o filho dele, nessa última turma recentemente, ele fez a formação justamente para poder, junto com o pai, trabalhar em treinamentos e palestras com DISC. Então, não é apenas um psicólogo, um terapeuta que faz análise DISC. Eu tenho alunas que são da área da educação. Eu tenho uma Helena, lá de São Paulo, Maria Helena, ela é professora há mais de, acho que quase 20 anos que ela é professora na rede estadual. Eu tenho a Esther Franco, que já é aposentada, ela é professora aposentada e ela usa a análise DISC em treinamentos, em palestras, coordenação escolar. E ela tem uma parceria, inclusive, com Maria Helena, onde elas têm um trabalho com o DISC para ajudar professores. Eu tenho coordenadores de escolas que usam a análise DISC com os alunos. Ou seja, gente, é um conteúdo muito rico que você pode ampliar esse conteúdo em diversos materiais. Tanto é que quando você se inscreve na nossa formação, você está dentro do grupo de WhatsApp, eu peço para vocês responderem uma pesquisa. Assim que o grupo chega a 200 pessoas, eu fecho o grupo, ninguém mais entra, e eu peço ali uma pesquisa durante 30 minutinhos. Depois que encerra o grupo, eu mando para vocês uma pesquisa. Essa pesquisa me ajuda a saber quem está chegando. Quem é você? De onde você vem? Como eu posso te ajudar? Qual o teu nível de conhecimento sobre essa metodologia? Isso me ajuda a trazer para vocês um conteúdo alinhado com aquilo que vocês buscam. Porque, gente, a gente está cansado de ver cursos por aí e dar conteúdos rasos e simplesmente você terminar aquele material só ter vendas para você. Eu não vou enganar vocês aqui, dizer que eu não tenho um conteúdo pago. Tenho sim. Na hora que você está lá, entra na nossa formação, você cria o seu sistema, se você quiser comprar créditos, está lá. Eu tenho alunos que já trabalham em empresas, trabalham em organizações, já chega lá, já compra e já começa a usar. E vem falar com a gente no privado como é que faz para poder ampliar os conhecimentos. Ao mesmo tempo, eu faço a formação gratuita para que eu possa mostrar o conteúdo para as pessoas que não conhecem o poder desse material. E você sai da nossa formação um analista comportamental, onde você já pode dar os seus primeiros passos com essa metodologia. Então, os 3 benefícios que a gente enxerga que essa metodologia pode gerar nos teus atendimentos é, primeira coisa, você enxergar realmente o quanto essa metodologia pode gerar novos horizontes junto com os teus clientes. O quanto você consegue entender melhor o teu cliente. Segundo benefício é você entender a forma de agir e a forma de pensar do teu cliente através do relatório de análise DISC. E terceiro benefício é você enxergar as oportunidades que esse conteúdo pode gerar para você. O quanto você pode ampliar os teus atendimentos, os teus horizontes com esse material. E eu posso te garantir uma coisa. Quando você chega num ambiente corporativo, ou quando você chega em determinado lugar, e você mostra a ferramenta de análise de perfil comportamental, onde ele tem mais de 80 informações sobre aquela pessoa, mesmo que você nunca tenha visto ela na sua vida, gente, isso traz todo o diferencial para vocês. Então, espero que nessa nossa live de aquecimento aqui de hoje, você tenha entendido um pouquinho mais sobre o poder desse material. O quanto esses benefícios eles vão agregar no teu conhecimento. E você que está aqui junto comigo, você que está vendo essa gravação, você já está saindo na frente da nossa formação. Por quê, Luiz? Porque a nossa formação é do dia 25 ao dia 28. Mas eu já estou te aquecendo, eu já estou te mostrando quais são as oportunidades que essa teoria pode gerar na tua vida. Eu já estou te mostrando quais são os obstáculos que você pode enfrentar com essa metodologia. Então, todos os dias eu trago um novo conteúdo para que eu possa te ajudar. E amanhã, tá? Amanhã, sexta-feira, eu vou trazer para você um conteúdo, gente, que eu acredito que ele é muito importante dentro do teu trabalho como analista comportamental. E pouca gente percebe o quanto isso é importante para você. Deixa eu ver aqui o que a Adriano falou. Luiz, completa a frase, quanto mais distante do seu talento. Vamos lá, Adriano, o que é que acontece aí com relação ao comportamento humano? Nós, de acordo com o nosso estilo comportamental, por exemplo, Luiz Vicente, tá? Eu sou uma pessoa que tem facilidade de me comunicar. Eu tenho facilidade de conseguir convencer as pessoas com aquilo que eu acredito. Eu tenho facilidade de ser rápido nas minhas ações. Eu sou direto, sou objetivo. Eu gosto de ajudar. Mas eu não sou tão bom na parte de planejamento, na parte de estratégia, na parte de ter ali critérios naquilo que é feito. Eu não sou tão analítico, não sou tão minucioso nas coisas. Eu consigo ver as coisas de forma mais ampla. Eu não consigo ser tão detalhista. Por isso que muitos alunos falam assim, Luiz, tu fala de um jeito simples, que a gente entende, que a gente já consegue colocar em prática e sem enrolação. Então, assim, esse é o meu jeito. Não é o Luiz Vicente aqui de um jeito e lá fora eu sou de outro jeito. Eu sou a mesma pessoa. Então, o que é que acontece? Se eu estiver num ambiente onde esse ambiente ele exija que eu seja específico,
que eu seja analítico, que eu seja criterioso, que eu seja ponderado nas minhas ações, que eu não possa me comunicar, o que é que vai acontecer? Eu vou estar me distanciando do meu talento. E quando eu estou distante do meu talento, naturalmente eu estou desenvolvendo habilidades que eu não tenho de forma natural. Se você vem acompanhando, eu acredito que sim, eu lembro de você aqui, as minhas lives desde o início, eu falei para vocês lá no começo que o nosso comportamento, 50% vem de genética, 50% a gente constrói ao longo da vida. Então esse comportamento, ele tem uma construção. Hoje eu tenho 39 anos de idade, então teve toda uma construção para esse comportamento. Então se eu estou num ambiente onde ele exige talentos que eu não tenho, eu vou ter mais dificuldade de desenvolver. Eu vou ter mais dificuldade de aprender. Só que eu não sei sobre isso, eu não estudei sobre isso. Mas eu preciso trabalhar, a empresa eu preciso fazer. Então o que é que acontece? Vem aqui. Então o que é que acontece? Quando eu saio do meu talento, que muitas vezes eu nem sei, eu nem conheço, eu particularmente, eu vim descobrir os meus talentos, eu tinha ali 28 anos de idade, mais ou menos, quando eu vim descobrir quem era realmente o Luiz Vicente. Tá, eu conheci 10 anos, né? Então, 39, 28 anos de idade quando eu conheci o meu verdadeiro talento. Eu não sabia até então. E quantas pessoas que passam muito mais tempo e não sabem? Quantas pessoas dá murro em ponta de faca a vida toda e diz assim, para mim nada dá certo, parece que eu nasci com a estrela na testa, né, para não dizer do outro canto, parece que tudo para mim dá errado, tudo que eu faço parece que não dá certo, eu batalho, faço o que é bom e nada dá certo para mim. Muitas vezes isso acontece porque você está distante do seu talento. Toda vez que você força a desenvolver uma habilidade que você não tem de forma natural, inconscientemente, isso gera para você alguns conflitos. Porque a tua mente, ela quer estar na zona de conforto, ela não quer estar na zona de esforço. Então, toda vez que você força ela a desenvolver algo que para ela não é natural, ela vai precisar se esforçar mais. Como ela se esforça mais, ela vai estar dando um mecanismo de chateação, de estresse, dor de cabeça. E isso, quando passa algum tempo, o que é que acontece? A gente não consegue ocupar dois corpos no mesmo espaço. Então, se eu sou uma pessoa comunicativa de forma natural, e de forma natural eu não sou tão bom na minha conformidade, para quem já viu as lives anteriores, eu já falei que são opostos, a influência com a conformidade é oposto. Então, quando eu estou ali retendo o meu talento da minha comunicação, como assim retendo? Se eu estou desenvolvendo as habilidades da conformidade, eu estou subindo. Tá 10, vai para 15, vai para 20. O que vai acontecer com a minha influência? Ela vai cair. Por que vai cair? Porque o meio não está exigindo a minha comunicação. Está exigindo o quê? A minha conformidade. Então a conformidade vai subir e a influência vai cair. Porque os dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Quando eu desenvolvo novas habilidades, outras são retidas, outras são guardadas, outras são deixadas de ser usadas. Então, muitas vezes, a gente está mais trabalhando nos talentos dos outros ou nas habilidades que são de outras pessoas do que nos nossos. E isso frustra. Isso não traz resultados. Porque a gente fala assim, quanto mais distante eu estou do meu talento, mais murro em ponta de faca eu estou dando, mais dificuldade eu estou tendo. E aí, gente, vou trazer uma informação aqui para vocês. Ó, vou ser bem transparente com vocês antes da gente encerrar aqui. Ó. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Percentual de insatisfação, vamos lá, no mercado, mercado de trabalho. Não é trabalho, vamos lá. 60% dos profissionais estão insatisfeitos com o emprego atual. Gente, fevereiro de 2023, agora, recente. E 20% já estão procurando uma nova posição. Olha quantas empresas perdem com isso. Se você não está bem, você não produz. Isso você traz para casa também. Olha, quase 1/3 dos profissionais brasileiros não estão satisfeitos. Olha, gente, olha aqui, 2021, pandemia. 90% dos brasileiros estão infelizes no trabalho. Mais da metade, 2022, gente, dezembro de 2022, mais da metade dos trabalhadores estão insatisfeitos. Gente, olha o quanto isso é real. E por que isso acontece, gente? Porque as pessoas estão mais voltadas a trabalhar pela necessidade de fazer aquilo que tem que ser feito para pagar as contas no final do mês. E não pela oportunidade de fazer aquilo que elas gostariam. Então, toda vez que você sai de quem você é para ser quem você não é, isso vai gerar desgastes. E na live de amanhã eu vou falar justamente sobre isso. Por que eu enxergo o outro no exagero? Por que eu enxergo o outro no exagero? E por que acontecem esses conflitos na comunicação? Na live de amanhã eu vou trazer para vocês. Então, gente, gratidão. Obrigado de coração. Eu estou vendo aqui
aval, na maioria dos casos a gente gera mais problemas de saúde do que superdesenvolvimento quando faz isso. Na maioria dos casos, a gente gera mais problemas de saúde do que superdesenvolvimento quando faz isso. Não está satisfeito, a gente não está bem, isso gera para a gente conflitos. Esses conflitos, eles são externados, às vezes com estresse, com dor de cabeça, raiva de que amanhã é dia de trabalho, você odeia uma segunda-feira, você estoura com muita facilidade, você às vezes explode no cliente, você traz muitas vezes discussão para dentro de casa porque você não está feliz no trabalho e traz isso para o meio externo, você não produz. Então, isso naturalmente acarreta várias situações e problemas. E todo mundo perde com isso. E, geralmente, o gestor que não está atento a isso, um líder de RH que não está atento a isso, na primeira oportunidade que aquele colaborador ele tiver, ele vai embora, porque ele não está feliz. Então, gente, gratidão, sucesso para vocês. Amanhã, sexta-feira, dia 15, vamos estar junto aí em mais uma live de aquecimento, que é a nossa quinta live de aquecimento. Obrigado de coração pela participação de vocês. Tamo junto e vamos embora.